O que é a salvação? Muitos entendem que a salvação ela acontece tão somente no plano do espaço e do tempo. Ou seja, uma visão de que no futuro, uma visão escatológica, em algum momento da história, Deus virá, na pessoa do seu Filho, para livrar os bons, levando-os para o céu, ou para um paraíso, e lançando os maus no lago de fogo. É aquela ideia de um Deus que ele tem um povo seleto, e esse povo, teoricamente, seria aqueles que corresponderam ao desejo de Deus e corresponderam à vontade de Deus, e corresponderam cabalmente a essa vontade de Deus, por isso que eles são um povo que Deus gosta deles. Então Deus vai levá-los para o céu em razão da sua suposta obediência. Ao passo que o restante da humanidade, na sua maioria, porque não estava de acordo, dizem, com a vontade de Deus, Deus jogará essas pessoas no lago de fogo. E então deixa de compreender que quando a Bíblia fala sobre a morte eterna, e esse é um tema bíblico, ninguém pode negar isso, quando fala sobre o lago de fogo, que é a segunda morte, está em Apocalipse capítulo 20, vê-se claramente que a Bíblia diz que o lago de fogo ele foi feito para o diabo e seus anjos. Ou seja, o Deus que é onisciente e é também aquele que podemos colocar, que tem toda a autoridade e poder para decidir tudo como ele deseja, que é a sua soberania, quando Deus pensa a figura do lago de fogo, ele o faz para o diabo e seus anjos, o que pressupõe que a salvação para o homem e para a humanidade está proposta. É isso que nós vemos aqui no capítulo 2 de Hebreus, dá uma olhadinha. Versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, no caso carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha como esse versículo é amplo. E livrasse todos que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E esses que estão em escravidão, ou estavam em escravidão, são aqueles que têm o pavor da morte. É interessante como que a despeito do conceito que se dá para a morte, nenhuma pessoa almeja pela morte. Pelo menos teoricamente falando, na sua maioria, um homem com a sã consciência, por mais que ele sofra, ele não quer morrer. Então nós vemos aqui como que há uma proposta de salvação. E o versículo então 16 diz, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então veja como que quando ele diz, não socorre a anjos, porém socorre a descendência de Abraão, é claro que a salvação está proposta para o homem e não para os anjos. Você percebe essa questão?